Olá! Nesse vídeo explicativo, iremos demonstrar como criar a sua classe aberta. Depois de devidamente logado, clique na opção Classe Aberta, situada no menu esquerdo. Aqui, você deverá informar as configurações básicas da sua classe aberta, conforme solicitado pelo formulário. O primeiro passo é definir o nome, que deverá estar de acordo com o conteúdo que será disponibilizado. Nos campos abaixo, você informará os objetivos que a sua classe aberta se propõe e um resumo do conteúdo, conforme é demonstrado no exemplo. As palavras-chave são aquelas que você quer que sejam associadas à sua classe aberta nas buscas realizadas no... Por exemplo, se a sua classe aberta for sobre redes de computadores, você poderá usar palavras como redes, TI ou computadores. É você quem define de acordo com a sua sensibilidade. Neste campo, você poderá definir o principal público-alvo que o seu conteúdo pretende atender. Definir o público-alvo da sua classe aberta ajudará o EduBrazuca a indicá-la aos usuários que buscam o mesmo assunto. Aqui, em Tipo de classe aberta, você irá definir se a mesma será de livre acesso, que permitirá que qualquer pessoa possa participar, ou acesso restrito, que só permitirá a participação dos seus convidados. Em configurações de classe, você poderá também atribuir uma carga horária ao conteúdo que será disponibilizado, escolher se quer ou não limitar o número de participantes e ainda se permitirá comentários dos usuários. Também será possível associar uma ou mais áreas de interesse à sua classe aberta, facilitando assim que a mesma seja encontrada por usuários interessados pelo tema. Assim que você considerar que as configurações básicas estão prontas, clique em Criar classe aberta. Você será direcionado para a sua recém-criada classe aberta e o sistema informará o número de ID relacionado, que poderá ser utilizado para que convidados identifiquem rapidamente a mesma, especialmente no caso da classe aberta de acesso restrito. O próximo passo é definir algumas configurações mais avançadas, que podem ser acessadas na opção Configurações. Além das possibilidades de alterar as configurações básicas já definidas na criação da classe aberta, também será possível bloquear inscrições até que a classe aberta esteja totalmente pronta e acionar ferramentas que só aparecerão para o usuário caso sejam ativadas, sendo elas: dúvidas ao autor. Trata-se de um canal direto entre o autor e o usuário inscrito na classe aberta. A comunicação pode ser privada ou aberta, dependendo da configuração escolhida pelo criador da interação. Fórum. Interface para a realização de fóruns de discussão sobre assuntos alinhados aos objetivos da classe aberta. Caderno. Possibilita ao usuário registrar anotações pertinentes à sala aberta que podem ser acessadas a qualquer momento, além de poderem ser compartilhadas com outros usuários. Trabalho acadêmico. Ferramenta que viabiliza ao autor sugerir trabalhos dissertativos que poderão ser publicados pelo usuário na própria classe aberta. Exercícios de fixação. Interface para a aplicação de exercícios práticos e objetivos que visam aferir o conhecimento do usuário em relação ao conteúdo da classe aberta. Avaliações. Viabiliza a criação de avaliações para que autor e usuário possam aferir os conhecimentos adquiridos. Depois, é só salvar e pronto. As diretrizes da sua classe aberta estão definidas. A fase final será o cadastramento do conteúdo da classe aberta, que depois de pronto ficará navegável para o usuário. Todo o conteúdo é organizado em unidades, que podem ser acessadas pelo usuário por intermédio de um sistema de navegação. Então, para começar, clique na opção Conteúdo para ter acesso à interface de cadastramento. Defina o título da unidade atual. Digite ou cole o conteúdo correspondente e clique em Adicionar. Mais abaixo, será possível informar a bibliografia base, caso tenha, além da criação de um glossário, para facilitar o entendimento de palavras menos conhecidas ou específicas.
Antes de gravar definitivamente o que foi inserido, você poderá optar em não publicar de imediato o conteúdo, caso não esteja 100% pronto. O botão Gravar finaliza o processo, salvando as informações definitivamente. Mas atenção, se a página for fechada antes, as informações adicionadas serão perdidas. Também vale ressaltar que a classe aberta só será disponibilizada no sistema de busca do Edu Brazuca se houver algum conteúdo disponível. Antes de criar os exercícios e provas, é necessário criar o banco de questões, que será utilizado para alimentá-las. Então, como exemplo, vamos cadastrar uma questão no banco. Depois de clicar na opção Questão, clique no botão Novo para iniciar o cadastro. Escolha o tipo, podendo ser uma questão para exercício de fixação ou avaliação online. Agora você deve inserir o enunciado da questão e, se houver, uma justificativa para a resposta correta. O próximo passo é definir se a questão será de múltiplas respostas corretas ou se terá apenas uma única resposta correta. Defina também como você classifica o nível de dificuldade da questão, podendo variar entre fácil, média e difícil. Para definir as opções da sua questão, clique na aba correspondente e insira uma a uma, marcando aquela ou aquelas que estão corretas. E assim que você considerar que a questão está pronta, clique na opção Gravar. Depois que o seu banco de questões estiver alimentado, você poderá criar exercícios e avaliações para que os usuários da sua classe aberta exercitem e testem os conhecimentos adquiridos. O processo para cadastrar exercícios e avaliações é similar, e agora vamos fazer uma demonstração. Para iniciar a criação de uma avaliação, clique na opção correspondente e em seguida no botão Nova. Defina o título da sua avaliação. Se desejar, faça uma pequena introdução. Determine a quantidade de questões da sua avaliação. Neste campo, você deverá inserir o valor máximo da avaliação. E se marcar a opção Pontuação Dinâmica das questões, você habilita o recurso que distribuirá igualmente este valor entre as questões. Caso não seja acionado, o valor das questões deverá ser atribuído individualmente. Para selecionar as questões do banco na avaliação que está sendo criada, clique na aba Questões e a ferramenta permitirá que você liste e escolha aquelas que deseja usar. Ao finalizar o cadastro da sua classe aberta, você também poderá convidar usuários do Edu Brazuca ou amigos de fora via e-mail, bastando para isso acessar a opção Convidar novos participantes.